Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria nos reunirmos nestas formações da catequese da nossa arquidiocese. Neste tempo que estamos em isolamento social, eu e o Padre Fábio, junto com a comissão de catequese, nos organizamos para levar até você, até o seu grupo de catequese, até a sua paróquia, e todos aqueles que estejam interessados, uma formação virtual que vai, todas as quartas-feiras, ser publicada no YouTube, no canal da Arquidiocese, como está na propaganda, e logo também vai aparecer aqui no vídeo a forma de você chegar. Nós pretendíamos, até 15 dias atrás, pensarmos em 8 formações, que seriam o mês de julho e de agosto. Com a chegada do novo diretório de catequese, que foi lançado pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, possivelmente nós vamos estender um pouco mais estas formações. Então iniciaremos agora e vamos aos poucos conduzindo e fazendo esse processo. É sempre importante saber, você não precisa assistir exatamente no dia que o vídeo vai ser publicado, o vídeo vai ficar disponível no canal da Arquidiocese. Então, para isso seria importante que você também se cadastrasse no canal, para que você receba as informações, não só da Arquidiocese, mas também da nossa Comissão Bíblico-Catequética. O tema da nossa formação nesse período será a catequese a serviço da iniciação à vida cristã e os desafios atuais. Não trataremos só sobre iniciação cristã, como vocês verão nessas primeiras formações, mas o nosso objetivo é ir um pouco além da iniciação cristã, também trazer aos catequistas ferramentas e possibilidades de discernir a realidade presente, como nós estamos vivendo, as situações. Poderíamos fazer a catequese e a pandemia, mas nós queremos trabalhar muito mais do que a pandemia. Se Deus quiser, logo todo esse sofrimento, essa dor passa, e nós precisamos continuar a nossa vida sempre atento a esses desafios do nosso tempo, sempre atento à realidade que nos circunda. Então este vai ser o nosso convite nesse tempo. Hoje, o nosso tema, de modo especial, será catequese e os sinais dos tempos. E eu convido você para que nós possamos rezar juntos e iniciarmos a nossa formação no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração, na sua vida, na sua família, e que essa graça possa te trazer um tempo de vida e de esperança. O livro do Eclesiastes nos diz assim: há um momento para tudo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar a planta, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de atirar as pedras e tempo também de recolhê-las, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, o Eclesiastes nos faz um grande convite
não a refletirmos sobre esse tempo que consta no relógio ou sobre as atividades que fazemos durante este tempo. O Eclesiastes nos faz um convite maior, um convite a olharmos para a nossa realidade, a realidade da nossa existência. Esse é o convite que o Senhor nos faz. A coragem de olharmos para essa realidade e darmos um passo fiel e confiante que este Senhor está conosco e Ele caminha conosco. Então iniciemos pedindo a luz e a graça do Espírito que nos ilumina e que nos conduz. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua bondade e do seu amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então damos início. E na elaboração desse projeto de formação virtual, eu e o Padre Fábio, junto com a comissão, pensamos alguns passos para que nós possamos perceber esse nosso tempo da existência. Muitas vezes nós não temos a clareza ou a capacidade ou as ferramentas necessárias para entendermos essa realidade e esse tempo presente. Antes de falarmos sobre a sociedade atual, os tempos pós-modernos, a sociedade complexa, que eu tratarei na próxima formação, nessa primeira nós quisemos trazer uma proposta da Igreja para discernir os sinais dos tempos, para tentar compreender a realidade da nossa existência e a nossa presença neste mundo. São João 23, que é o grande Papa do Concílio Vaticano II, aquele que convoca o concílio e que convoca os fiéis a um renovado ardor, a um renovado processo missionário. O concílio foi de 1962 a 1965. E esta proposta de João 23 se soma a uma forma muito própria dele em compreender a realidade. Ele apresenta no concílio uma outra forma de compreender a realidade, que é saber ler os sinais dos tempos, saber compreender os sinais dos tempos, estar atento a estes sinais dos tempos. E é disso que nós vamos tratar hoje. Primeiro, a visão que João 23 nos apresenta dessa ideia de sinais dos tempos e, na metade para o final da palestra, como Jesus nos ensina a entender os sinais dos tempos e até eu pretendo passar algumas ferramentas que Cristo usava para saber discernir a realidade presente. Mas primeiro caminhamos com João 23. No discurso de abertura do concílio, que foi bastante significativo para a igreja, porque foi onde João 23 não só expôs a proposta do concílio, como aconteceu no dia 25 de janeiro de 1959, quando ele lança a proposta do concílio, mas no discurso que ele apresenta, vai surgir uma proposta muito importante. João 23 vai iluminar a cabeça dos bispos, dos padres sinodais ali reunidos, dos padres conciliares, para que essa ideia de compreender a realidade à luz da fé, compreender os sinais dos tempos, adentrasse também dentro do concílio. Olha o que diz o João 23 na abertura do concílio. A finalidade deste concílio não é
a discussão de um outro ou de um outro tema de doutrina fundamental da igreja. Então, João 23 coloca uma pilastra muito importante quando ele inaugura o concílio. Nós não estamos reunidos num concílio para tratarmos de questões referentes à teologia. As questões referentes à teologia, vai dizer o Papa, já foram tratados em todos os outros 20 concílios que antecederam o Concílio Vaticano II. Qual é o convite, ou qual é a finalidade do Papa, então? A finalidade desse concílio é o progresso dessa teologia no mundo inteiro e a formação das consciências. Né? O espírito cristão, católico e apostólico do mundo inteiro espera um progresso na entrada, na difusão dessa doutrina e na formação das consciências. Precisamos lembrar que isso, meus irmãos e irmãs, foi dito em 1962, não foi dito agora. Então o convite do Papa é: nós precisamos entrar na realidade desse mundo com a nossa teologia, com o Evangelho, com o nosso projeto cristão. E ao entrar nessa realidade, nós precisamos principalmente formar as consciências, ter as pessoas conscientes, iluminadas pelo projeto de Jesus Cristo, pelo Evangelho. Essa é uma grande finalidade. E continua o Papa: é necessário que esta doutrina certa e imutável seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Se ele falou para aqueles que estavam lá em 1962, ele também fala para nós. Nós precisamos dar respostas às exigências deste tempo que é nosso, dessa realidade onde nós estamos, dessa situação em que nós vivemos. E continua, os documentos do concílio vão continuar tratando dessa questão, mas de modo especial, o documento Gaudium et Spes, né? A igreja presente no mundo, a igreja presente na realidade, é o documento que vai chamar a atenção para a questão dos sinais dos tempos. O documento começa dizendo: as alegrias e as esperanças, Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Ou seja, a igreja não pode se separar daquilo que é a existência de cada pessoa. A igreja não pode fechar os olhos para essa realidade. Por isso que o convite que o concílio vai nos fazer, e o convite que nós estamos fazendo nessa formação, é iniciarmos já refletindo sobre a importância de perceber em cada atividade catequética que fazemos, qual é a realidade onde nós estamos inseridos. Como ela se desenvolve, como ela tem acontecido, como isso tem favorecido, como isso tem possibilitado, como nós podemos usar disso para conseguir chegar mais nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos pais, que muitas vezes é tão difícil chegar. É preciso que a gente entenda a realidade. Nós somos convidados a dar um passo mais profundo nessa direção. E continua a Gaudium et Spes. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no coração. No coração de quem? No coração dos discípulos de Cristo. Ou seja, o Papa já diz a cada um de nós: se você colocou um limite, uma barreira para essa situação, para essa realidade, para esse tipo de criança, para esse tipo de adolescente, para esse adulto, para essa família, eu não vou evangelizar, o Papa diz: não existe limite.
Não existe limite nenhum para a evangelização daquele que é discípulo de Cristo. Há pouco tempo, no ano passado, nós fizemos uma formação para tratar da questão da catequese com deficientes. E aí surgiu na nossa diocese toda uma reflexão de passarmos a pensar como essa catequese precisa olhar para o deficiente, não como um deficiente, não como uma pessoa separada, mas como alguém que faz parte também do nosso projeto e que o Senhor colocou no nosso caminho. Nós precisamos nos dispor, ou seja, a cada momento e em cada realidade, como discípulo de Cristo, nós precisamos nos dispor a compreender essas situações que estão ao nosso redor. No número 4 da Gaudium et Spes é que nós vamos encontrar então o tema central da nossa formação. Dirá o documento pontifício: para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. Por isso que eu quis começar com este tema, porque os sinais dos tempos não é uma análise só sociológica, não é uma análise antropológica. Os sinais dos tempos são uma forma de interpretar a realidade presente à luz do Evangelho. É um convite para que nós possamos, à luz da palavra de Deus, sermos iluminados para compreendermos a realidade aqui presente. E é preciso estar atento, porque isso não é um convite só do Papa para nós catequistas, mas é um convite para toda a igreja e mais. Para você que é um pai de família, uma mãe de família, também é um convite. Como você tem entendido as realidades presentes dentro da sua casa à luz da palavra de Deus? Pode ser que seja muito simples. Você tem entendido assim: Deus me deu esse marido, eu tenho que aguentar e pronto. Mas talvez não é só isso. Talvez a gente precisa dar um passo além. Talvez a reflexão precisa ser aprofundada. Nós precisamos buscar algo mais. Nós precisamos dar um passo maior. Meus irmãos e irmãs, o convite que o Senhor nos faz é um convite de, olhando para a nossa existência, olhá-la segundo o projeto que Ele mesmo nos deu na sua palavra. A palavra de Deus precisa iluminar a nossa forma de compreender e perceber a nossa existência, a nossa realidade. Não podemos fechar os nossos olhos. Não podemos selecionar só os que nos interessam. Quando as crianças iam jogar futebol na minha época, eu geralmente que era uma figura, não sabia jogar futebol e além de tudo era gordo, então sempre ficava desprezado. Escolhiam sempre os melhores primeiro. Se nós fizermos isso, escolhermos só aqueles que nos interessam no processo catequético, nós não estaremos sendo fiéis ao chamado que o Senhor nos faz. O chamado de irmos ao encontro de todos. Mas para irmos ao encontro de todos, é preciso que tenhamos um coração aberto. Muitas vezes nós esperamos esse coração aberto do outro. E o Papa aqui vai nos fazer o convite: abra o seu coração primeiro. Abra a sua vida, se disponha e aí dê o passo. E aí vá ao encontro. Não adianta queremos esperar que lá esteja pronto. É preciso estarmos com o coração aberto, iluminados pela palavra de Deus, para que possamos dar esse passo. Então, os sinais dos tempos, eles são interpretados e investigados pela igreja à luz do Evangelho. E lembrando, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas sobre o sentido da vida. Em cada realidade. Não existe realidade pior ou melhor. Não existe situação pior ou situação melhor. O que existe sim
É uma situação onde nós devemos dar uma resposta, onde nós podemos nos inserir, onde nós podemos ser uma presença de vida, onde nós podemos ajudar e oferecer algo de bom. Esse é o convite. Olhar os sinais dos tempos é saber ler a existência sua e das pessoas que te rodeiam. Continua a Gaudium et Spes número 4. Por isso é necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos. Na próxima palestra nós trataremos desse conhecimento do mundo e da realidade atual. Para que essa luz do Evangelho possa nos ajudar a sermos uma presença de luz também nesse mundo. E qual é o mundo em que vivemos? Nós precisamos conhecer as suas esperanças e aspirações, os seus dramas. Nós estamos vivendo um período bastante dramático nessa situação da pandemia. Então, como nós damos resposta a estes dramas presentes na humanidade? E como a humanidade hoje tem vivido a nova fase da sua história. Por exemplo, hoje é muito comum ouvirmos pais, mães, avós, netos, filhos dizer da dificuldade de convivência entre as gerações. Como nós temos percebido a importância e a beleza de várias gerações convivendo juntos. Como isso pode deixar de ser um peso e tornar-se uma alegria. Esse é o convite a compreender estes sinais dos tempos. E é interessante porque é essa forma de olhar, né, o mundo e compreendê-lo, ele vai nos despertar a uma inteligência e a uma atividade criadora. Né? Como nós, como ser humano, estamos cada vez mais sabendo olhar os outros, sabendo olhar a nós mesmos, sabendo olhar as realidades que nos envolvem. Nós estamos aí nos deparando muitas vezes com julgamentos rápidos e furtivos, principalmente pela internet, e sempre muito rasteiros nas redes sociais ou nos grupos. E o que é fruto desse julgamento rápido e muitas vezes grosseiro e maldoso? A falta de inteligência e atividade criadora. A falta de capacidade de perscrutar o que está acontecendo. Uma criança pequena que está cansada, ou está irritada, ou está nervosa, ela responde para o pai e para a mãe abruptamente. E o pai e a mãe têm que fazer o quê? Deve corrigir a criança, mas deve entender também a dificuldade que aquela criança está, talvez está com sono, está cansada, e eu preciso ajudar aquela criança depois a entender isso. Preciso ajudar aquela criança a perceber que aquilo que foi feito não foi bom. Ah, não, mas uma pancada resolve. Não pode, não adianta. O convite é que nós sejamos maduros e possamos apresentar uma outra proposta. É isso que a igreja nos propõe ao nos convidar para ler os sinais dos tempos. Nós não podemos ser igual. Lembrem-se o que Jesus disse, não é olho por olho, dente por dente, porque se é olho por olho, dente por dente, nós perdemos o projeto, e nós perdemos a proposta, e nós perdemos o evangelho. Nós precisamos ganhar. Então, às vezes, para ganhar, em vez de andar 1 quilômetro, eu preciso andar 2. Ao invés de dar o manto, eu também preciso dar a túnica. Ao invés de dar um tapa no rosto, eu preciso oferecer a outra face. O convite de Jesus, meus irmãos e irmãs, é um convite que primeiro nós precisamos nos deixar iluminados pela luz de Deus, para aí sim atuarmos nessa realidade. Por isso que o convite hoje é que a gente possa perceber a importância de crescermos na leitura e na descoberta da nossa existência, para aí sim podermos dar passos cada vez mais claros e decisivos. Não adianta
nós esperarmos do outro. É preciso que nós tenhamos essa coragem e essa decisão de ser no mundo um sinal diferente e uma realidade diferente. De tal modo que já podemos falar de uma verdadeira transformação social e cultural e também religiosa. O nosso mundo passa por este processo. E não dá para a gente falar, eu vou parar isso. A realidade que nos envolve, está tudo errado, a gente precisa criar um mundo só cristão, só católico, onde não exista nenhuma divisão, nenhum problema. Primeira coisa, se nós formos criar um mundo cristão, nós já temos aí divisões as mais inúmeras possíveis, como você conhece, como eu conheço, você pode ter na sua casa, como eu tenho dentro da minha. E se nós decidirmos criar um mundo só dos católicos, e o que nós vamos fazer com o resto? Joga fora? O convite é, nessa diversidade e transformação social e cultural, nós também sabermos dar uma resposta religiosa a esse mundo. Uma resposta de presença, de sinal, que não precisa ser uma imposição. Por isso que o Papa Francisco te convida na Evangelii Gaudium, número 1. A transformação do mundo a partir do Evangelho de Cristo começa daquele que é o evangelizador. Se não existe em mim uma decisão de ser um sinal e uma presença neste mundo que o transforme, nós não conseguiremos ser evangelizadores. É muito desafiador. Por isso que nós precisamos entender essa realidade. Muitos pais chegam e dizem, mas padre, como é difícil educar os filhos. Não é só difícil educar os filhos. Muitas coisas são difíceis. Mas nós, ao invés de termos os olhos fixos na dificuldade, precisamos ter os olhos fixos no projeto que nós acreditamos. Ao invés de enfiar o evangelho goela abaixo, dizendo assim, isso não pode porque Jesus não gosta, isso não pode porque Deus não gosta, isso não pode porque aquele não gosta, nós devemos ser um sinal, ser uma presença. É como dizem os nutricionistas, né? O seu filho só vai comer verdura se você comer. Se você for alguém de fé, você vai ter ao seu redor pessoas de fé. Mas é preciso que você tenha essa disposição. É preciso que você tenha essa coragem de ser no mundo alguém diferente. Alguém que alargue as próprias realidades em novas realidades. Porque o mundo que nos rodeia está cada vez mais imerso numa realidade complexa. E essa realidade complexa exige de nós pessoas que deem respostas cada vez mais sérias e cada vez mais fundamentadas. Por isso que agora eu queria fazer um convite a respondermos a essa pergunta, né? Ou a essa afirmação. Mas esta ou essas realidades ou esses acontecimentos que envolvem o nosso mundo, ele desafia o homem, força-o a dar uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos ser no mundo. Os sinais dos tempos que nos envolvem nos convidam a dar essa resposta. E como estamos dando essa resposta? Eu trouxe aqui algumas imagens, né? Quais são as respostas que o ser humano tem dado na realidade? Você pode pensar também na sua resposta, catequese, a sua família, a sua paróquia, a coordenação da sua catequese, tem dado respostas às realidades e os desafios humanos presentes. Né? São respostas de vida, né? Ou são respostas de sofrimento muitas vezes. Muitas vezes é fácil fazer uma atividade lúdica e que favoreça aí um crescimento das crianças, como aqui numa plantação de árvore, mas é difícil, por exemplo, lidar com a questão da ansiedade, da depressão, do mal-estar social, do sofrimento humano. Né?
São duas realidades antagônicas, mas que estão presentes e que nós precisamos dar resposta. A mesma coisa quando nós falamos do mundo virtual. Na próxima formação eu vou trabalhar um pouquinho mais, mas como hoje, diante dessa situação, nós temos usado o mundo virtual a nosso favor, também para evangelização. Pense você, se não existisse toda essa tecnologia, o que nós teríamos conseguido fazer neste tempo de pandemia? Aonde nós estaríamos? Tantos trabalhando em casa, estudando em casa, comprando, vendendo, negociando, indo e vindo, evangelizando. Ou seja, é um desafio que nós precisamos dar uma resposta, e não uma resposta negativa de dizer, isso não presta e pronto. O convite é que a gente possa dar um passo além, o convite é que a gente possa se envolver nesse mundo para, dentro dele, iluminá-lo com a luz do Evangelho. Existe todo esse mundo urbano, né? Eu gostei muito dessa foto na China, né? O prédio ficou envolvido pelo desenvolvimento aí da quantidade de estradas que são necessárias. Ou seja, nós precisamos entender que nesta realidade que muitas vezes é desafiadora, nós somos chamados a dar uma resposta. Nós somos chamados a ser uma presença, nós somos chamados a ser um sinal, e não nos fecharmos a isso. Compreender os sinais dos tempos, meus irmãos e irmãs, é abrir-se ao projeto, é abrir-se a encontrar, a ver o outro, é abrir-se a desafiar-se, né? E entender que neste mundo onde nós estamos, com todas essas alegrias e esperanças, foi aqui que o Senhor nos plantou, e é aqui que nós temos que ser sinal de vida, né? Aqui eu finalizo essa parte com uma imagem da pandemia, né? A imagem de tantas pessoas que estão morrendo, né? Depois de um grande sofrimento, e esse sofrimento tem sido sofrimento também para a família, para os parentes que não podem ver, que tem que enterrar alguém sem nem sequer ter se despedido, mas também as esperanças de todos aqueles que se recuperam, que diante desse desafio dão uma resposta, de todos aqueles que lutam nessa perspectiva. É nesse mundo que nós estamos, não podemos fugir dele. Não podemos negar que ele existe ou que ele não existe. A realidade está presente. Como nós olhamos? E diferente, né? Como nós olhamos guiados pela palavra de Deus. Você não precisa ter um título, vai dizer o Papa Francisco, para dizer assim, eu sou católico. Não. O que você precisa é ter um olhar de Cristo, um sorriso de Cristo, um modo de ser de Cristo. Você precisa transparecer o Cristo com a sua vida, com o seu modo de ser. E aqui vem a pergunta da nossa segunda parte, né? Como então podemos discernir esses sinais dos tempos? Começamos lá com o concílio e agora nós vamos dar um passo numa outra direção. Como discernir, né? Como separar? Quando você vai cortar o abacaxi para comer, você tira a coroa, depois você tem que tirar toda a casca, e aí você tem que ir limpando, porque o que te interessa é o abacaxi. O que te interessa não é aquela casca dura. A casca dura você pode fazer um chá, você pode fazer um suco. Se você lavar ela bem, depois você pode reaproveitar. Mas o seu interesse está na fruta. Então você precisa tirar tudo aquilo que não é necessário. Pode ser que ao pedir para alguém descascar o abacaxi e a pessoa não conhece, ela pode querer ficar só com aquele miolo, que a gente às vezes chama de caroço. Está lá no meio, fica só com aquilo é o que me interessa, não quero o resto. E você pode dizer à pessoa, nossa, você é burra. Não. Ela discerniu que aquele pedaço era o que lhe interessava. Como alguém pode querer só a coroa, como alguém pode querer só a casca para fazer um chá ou um suco. Varia.
O importante é sabermos e compreendermos como separar cada uma das coisas. Então agora nós vamos ler um texto, se você quiser pegar aí na sua Bíblia. O evangelho é Lucas 12, 22, 32. Ouçamos o texto e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Depois disse Jesus a seus discípulos: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto que haveis de comer, nem com o corpo, quanto que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar um pouco a duração da sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o seu poder, por que preocupar-vos com outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou o que beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade. Pelo contrário, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do meu Pai dar-vos o reino. Lucas 12, de 22 a 32. Lucas 12, de 22 a 32. E agora nós vamos ouvir um pouco, refletir um pouco sobre esse texto. Primeira coisa, que é o convite que o texto nos faz, é o convite a olharmos a realidade presente, a termos os olhos fixos neste Senhor, termos os olhos fixos neste Deus, que nos faz esse convite de vida a olhar. O que é olhar? Jesus faz dois convites, né? Olhai as aves do céu e olhai e observai os lírios do campo. Para a gente ter a capacidade de discernir, uma coisa muito importante é ter a capacidade de observar, de olhar o que está ao seu redor, de perceber. Quando eu trabalho a questão da pedagogia ou da metodologia catequética, uma das coisas que eu gosto de trazer é a importância, por exemplo, dos catequistas terem esse contato com os seus catequizandos, de perceber cada um deles. Aí a pergunta que pode surgir no seu coração agora é: padre, o que eu faço se eles estão longe e eu não consigo vê-los? Digo a vocês, eu já estou pensando nos meus alunos do segundo semestre, que eu vou ter que encontrá-los já online. Eu estou pensando em você que está aí na sua casa, que eu não sei quem você é. Muitas vezes a gente até se conhece de alguma formação, mas eu acredito que há um olhar que ultrapassa toda essa questão virtual também, né? Esse olhar de perceber as situações que nos envolvem. Como eu percebo? Como eu paro, né, para perceber uma ave, uma planta? Às vezes, talvez eu paro e olho e falo: nossa, a planta vai nascer bem no meio desse concreto, vou ter que arrancar porque senão daqui a pouco vai nascer um monte e tal. E eu não parei para perceber a capacidade que ela teve de romper,
de achar um buraquinho ali e dali brotar uma plantinha. Pode ser uma tiririca, mas brotou uma plantinha de um lugar que a gente nem imaginava que existiria. Será que nós temos essa capacidade de observar e perceber que há situações que vão brotando ao nosso redor e que nós só iremos percebê-las se tivermos condição de parar para observar, de parar para tentar ver, para tentar compreender, né? Olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam nos celeiros. Observai os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham e nem fiam para isso. E mesmo assim, as aves se alimentam, mesmo assim, os pássaros comem, mesmo assim, as plantas crescem e produzem. Da onde sai a beleza daquela rosa? Biologicamente a gente explica. Mas o nosso projeto aqui não é biologicamente. Como nós temos percebido o sinal, a beleza ali presente. Como nós temos percebido este Deus que nos fala por esses pequenos sinais, né? Pelo gesto de uma criança, pela rabugice de um idoso, pela, muitas vezes, a rabugice de um adolescente que pisa firme, bate o pé, grita e não sei o quê, e que no real está querendo chamar a atenção, está querendo um olhar, está querendo uma presença. Nós precisamos aprender a olhar, a observar, a ver o que está além daquilo que nos mostra, a sair da superficialidade e aprofundarmos. Para isso é preciso tempo, para isso é preciso ter um espírito que se aprofunde nesse conhecimento do Senhor, né? Que peça a luz do Espírito de Deus. Segundo, sentir. E no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Né? E no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que é sentir? Sentir é muito mais do que tocar uma situação, ou essa situação, ou essa situação. O que é sentir? Sentir é perceber, é ler os movimentos, é ler a realidade, né? Jesus vai percebendo como os seus discípulos se agitam e depois pergunta: o que vocês iam conversando no caminho? Jesus percebe aquela multidão que está sem apoio, né? Sem um olhar, e se compadece delas. Sentir, meus irmãos e irmãs, é ir aos poucos percebendo aquele que está bem, aquele que não está bem, aquele que precisa de um cuidado melhor ou de outro, aquele que a gente pode chamar para uma conversa pessoal, aquele que eu preciso aos poucos ir dando passos cada vez mais vagarosos, né? É interessante as pessoas que têm deficiência visual, porque elas vão conhecendo o mundo pelo sentir. E nós muitas vezes somos cegos para as realidades presentes e não conseguimos sentir as realidades que nos cercam. Precisamos aprender a senti-las. Precisamos aprender a sentir esse Deus que alimenta as aves e elas não fazem nada. Deus cuida, né? A beleza de um lírio, de uma flor, que não precisa fazer nada. Não sei se vocês já viram um campo de margaridas, é lindo. A margarida morre se você colher. Ela é linda, ali naquele campo. E a gente pode se perguntar, para que Deus fez uma coisa tão bonita? Para que você possa ver, para que você possa sentir, se inspirar, para que você possa perceber essa beleza. Nós não estamos falando nada de sensitivo, em termos de espiritualismos ou espiritismos. Sentir
É sentir a situação em que aquela pessoa está, triste, aflita, alegre, feliz, exultante. Como aquela mãe que sente o seu nenenzinho e sabe a hora que ele quer mamar, a hora que ele quer dar precisa de um colo, precisa de um carinho, precisa de um cuidado. Nós também somos convidados a ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir as realidades que nos envolvem, né? Ouvir cada uma das situações e perceber, antes de falar, como nós podemos dar a nossa resposta. Como nós podemos ser este sinal. Se olharmos e sentirmos, mas não conseguimos ouvir aquilo que nos envolve, ouvir a nós mesmos, como eu estou hoje, a minha realidade, como a minha vida está hoje. Eu não consigo discernir nada, porque eu vou querer falar e gritar e falar e falar. Olha o que diz Jesus: ora, não valeis mais do que as aves do céu? Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada no forno, não fará Ele muito mais por vós? O que nós temos ouvido? Nosso ouvido está atento a essa palavra que Deus nos diz, né? E é interessante porque ouvir exige de nós também a capacidade de escutar interiormente, de abrir o nosso coração, de silenciar e trazer essa palavra para dentro da nossa vida. Ela ganha um espaço e aí ela se torna resposta. E não só a palavra de Deus, as realidades também, né? Eu percebi que esse catequizando aquele não está tão bem. Como eu tenho trabalhado isso em mim? Como eu tenho me aberto a essa possibilidade? E depois de ouvir, não se esqueça, preste atenção. Mas padre, eu já olhei, já senti, já ouvi, por que eu preciso prestar atenção? Porque tem realidades que são mais complexas e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos voltar o nosso olhar para essa realidade. Depois de todo esse sentir, ouvir, eu preciso agora dar uma decisão, uma proposta, e eu preciso ter a capacidade de saber como fazer isso, né? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de alimento, de roupa. Mas o que vai nos dizer o texto? Buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção que existe um reino de justiça, e que é esse reino de justiça, de paz, que o Senhor vem trazer a cada um de nós. Mas nós precisamos ter a capacidade de estar atentos, porque senão passa por nós e nós não percebemos. Passa aquele momento, aquela situação, e nós não conseguimos nos centrar nela. E eu gostei muito dessa imagem. Percebam que a acolhida aqui, a menina, ela pega os dois braços e ela envolve a outra. Ó. Não quer dizer que, porque vocês poderiam me dizer, mas padre, nós não estamos podendo abraçar ninguém, como que o senhor manda ficar abraçando? Ainda não estamos. Se Deus quiser, logo tudo isso vai voltar ao novo normal. Mas esse sinal de acolhida é daquele que, aberto, como diz o Papa, disponível, discípulo de Cristo, consciente, com uma inteligência iluminada pelo Espírito, com atividades pensadas, o que faz? Traz a realidade dessa outra pessoa para dentro da sua realidade. É isso que é saber acolher. Acolher é saber envolver o outro de uma forma que esse outro entre na nossa vida. Dificilmente, meus irmãos e irmãs, se nós não conseguirmos observar com clareza
as realidades que nos envolvem, né? E olhá-las, e percebê-las, e senti-las, e aos poucos compreendendo, essas realidades vão nos passando, né? O tempo está aqui. Quantas vezes nós ouvimos a pessoa que reclama, mas está frio. Se é o inverno, está frio. Se é o verão, está calor. Se é primavera, as flores nascem. Ah, mas eu tenho alergia a pólen. Ora, mas o tempo anda, o tempo caminha, o tempo está presente. Por que nós não paramos para observar esse tempo que caminha e percebermos nele a nossa existência? Os cristãos nem sempre tiveram um calendário. E como que eles contavam o tempo? Pelas estações do ano, ou seja, estaremos como o aqui ano ia com uma caminhando. formação e um projeto. A Páscoa acontece no domingo mais próximo do 14 de Nissan. O que é o 14 de Nissan? É o dia em que o sol está mais a pino, ele oferece o seu maior tempo de radiação, e nesse dia a gente celebra a ressurreição do Cristo. Ou seja, é um convite para você também entender e compreender que o tempo que nos envolve, ele precisa ser sentido, degustado, observado. Não há processo catequético, meus irmãos e irmãs, se nós não sabemos observar essa realidade que nos envolve. Mas não as observe só pedagogicamente, psicologicamente, sociologicamente, antropologicamente. Isso faz parte. Na próxima formação trataremos disso. Mas observe essas realidades à luz da palavra de Deus, à luz do projeto de Deus que nos envolve, à luz deste Deus que nos dá a possibilidade de vida, que nos dá a inteligência do Espírito, vai dizer São Paulo, para que nós possamos compreender todas essas realidades que nos envolvem, para que nós possamos olhar e ver muito mais do que aquilo que se apresenta, para que nós possamos sentir, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos estar atentos a cada realidade. E o essencial, acolher cada um com um gesto de amor e de esperança. Que Deus te abençoe. Nós contamos com a sua participação e, repito, se inscreva no canal da nossa arquidiocese para que você possa receber as informações, e todas as quartas-feiras estaremos aqui com uma formação e um projeto e uma proposta para você. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde hoje e sempre. Amém.